fazendo isto de forma muito deliberada. Agora, ouçamos o testemunho de João. Na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Bom, o João está dizendo que ele não escreveu tudo. Quer dizer, que ele narrou tudo que podia ser narrado a respeito de Jesus. Mas o que ele fez, qual é a intenção dele? O que vocês podem descobrir? Para que creiam no quê? Que Jesus é o Cristo. A palavra grega para Cristo é Messias. Para que creiam que Jesus Cristo é o Messias. E para que crendo nele, o que aconteça? Tenhais vida em seu nome. Então, pensemos primeiro nesses dois autores que nos estão dizendo algumas coisas semelhantes. Eles estão dizendo, eu quero provocar a fé, ou eu quero fortalecer a fé daqueles que serão os meus leitores. Eu não estou escrevendo por acaso, eu estou escrevendo deliberadamente. Mas agora vamos ver os outros dois autores que nós queremos consultar, que são os outros dois evangelistas. Priscila, por que é a minha dificuldade? Esta. Mas agora, ali. Ótimo, obrigado. Isso. Você está aumentando a letra? Ótimo, muito obrigado. É bom gente que já entende o problema da gente e vai em frente. Obrigado, Priscila. Agora, vejam, vamos olhar esses textos. Mateus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 16. Vamos ver ali, eu pedi para o Manuel ler. Depois, não sei se Manuel, por favor. Genealogia de Jesus Cristo. Livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora, vai lá no versículo 16, Manuel. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Jesus que se chama Cristo. O Cristo. Jesus Cristo, palavra grega, e o hebraico, Messias. Tá, agora vamos também a Marcos 1:1. Vamos ao nosso evangelho. Dani, pode fazer essa leitura? Marcos 1:1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus. Filho de Deus. Jesus Cristo, Jesus o Messias. Notem como que esta recorrente, repetida, esta ideia dos 4 evangelistas de botarem em evidência Jesus o Cristo, Jesus o Messias. Inclusive, tem uma pequena questão aqui. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Aí na sua tradução tem um ponto, tem um outro título e começa o versículo 2. Dá a impressão que o versículo 1 é o título do livro. Tem uma grande discussão entre os estudiosos e você vai perguntar assim, reverendo Donaldo, larga isso para lá? Isso é discussão para estudioso? Mas sabe, eu acho que não. Eu quero colocar na tela a tradução na Bíblia na linguagem de hoje. Priscila, eu quero mudar a tela. Próximo. Isto. Esta tradução, veja que ela é um pouco diferente. A boa notícia, quer dizer, o Evangelho, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, começou a ser dada como o profeta de Isaías tinha escrito. Está vendo que aqui o versículo 1 e o 2 estão amarrados? E eu creio que esta ideia
e aqui não é a ideia de Donaldo, é a ideia de Donaldo que leu os homens e mulheres que têm estudado a palavra de Deus, é que Marcos está dizendo que a boa notícia que fala a respeito de Jesus Cristo, Filho de Deus, não começou agora, quando Jesus apareceu sobre a terra. Ela vai lá para trás. Há toda uma história. Então, lembrem que eu enfatizei agora há pouco a ideia de Jesus Cristo, ou Jesus o Messias. Ora, Messias era o quê? Era uma promessa do Velho Testamento, era uma promessa da velha dispensação. Por isso, Mateus fala, genealogia de Jesus, vai lá em Abraão. Por isso, João vai mais longe ainda, porque ele começa não dizendo da genealogia de Jesus, mas ele fala que o verbo se fez carne. João, inclusive, vai fora da história. João vai fora da criação, vai além da criação. Os evangelistas todos estão dizendo o seguinte: a entrada de Jesus Cristo em cena é o resultado de um longo planejamento. Não é uma coisa acidental. Não aconteceu assim por um acaso. Não aconteceu quando Deus falou, eu vou para a terra. Eu já ouvi um pregador dizer esta tolice, para mim é tolice, que Jesus estava sentindo-se muito sozinho no céu e resolveu encarnar-se para ter contato com os seres humanos. Coisa mais pobre de raciocínio, porque ele não precisa da gente. Para usar um termo da filosofia, Deus é um ser necessário. E nós somos seres contingentes. Deus existe, pronto, Deus é. Nós podemos existir como podemos não existir. A nossa existência é comparada a uma erva que cresce, vem o sol forte, ela morre. Mas Jesus não. Todos estes elementos que nós recenseamos aqui estão destacando que a história de Jesus Cristo é contada, inserida no quadro maior de toda a história humana. E Paulo irá dizer, alguns anos mais tarde, que vinda a plenitude dos tempos, Jesus Cristo se tornou homem. Jesus se encarnou. Vamos ver o que eu tenho depois. Não, esse é o fim da história, né? Isso, o propósito do Evangelho. Aí. Então, reiterando essas informações que eu estava dando. Não são simples recordações. Não são simples memórias. Você, às vezes, compra um livro só para distrair-se. Eu comprei este livro aqui, sobre como os autores escrevem, de curiosidade. Como será que é o processo na cabeça de alguém que resolve escrever um livro? Você, às vezes, pega um livro para diversão. Você, às vezes, compra, não um livro, mas vai na banca e compra um livrinho de palavras cruzadas para divertir-se. Não. Os autores do Novo Testamento, eles escrevem para despertar e fortalecer a fé, demonstrando que Jesus Cristo era o Messias. Eles escrevem de uma ótica própria. São livros de gente comprometida. Não são pessoas que olham de fora e fazem uma análise detalhada. Não, eles estão dentro da história. Eles escrevem com paixão. Eles escrevem para dizer de alguma coisa que eles assistiram. Há um comentarista que diz uma coisa interessante sobre o Evangelho de Pedro. Lá na narrativa da multiplicação dos pães, se diz que Jesus mandou o povo se assentar, certo? Agora, diz que mandou o povo se assentar como? Sobre a relva. Em Marcos diz sobre a relva verde. Eu acho que Pedro está dizendo assim, gente, eu
A grama estava verde. Ele lembra, é como se ele estivesse lembrando, eu estava lá. Lembra você também da explicação que já foi dada aqui numa aula anterior? Por que é que lá na narrativa da prisão de Jesus, fala de um rapaz que foi pego, enrolado num lençol, que apareceu para espiar o que estava acontecendo com Jesus? E relato, mas sem sentido. Que inserção esquisita no meio de toda a narrativa. A explicação que os estudiosos da palavra de Deus nos têm dado é uma maneira de Marcos dizer, olha, era eu, sabe? Houve todo aquele burburinho lá, a ceia foi na casa da minha mãe lá, eu vi aquele barulho, eu estava dormindo, eu vi aquele barulho, eu se levantei depressa, juntei um lençol, e o termo diz lençol de linho, isso era lençol de gente rica, o que vai no sentido de dizer que era de uma pessoa com recursos. E Maria, mãe de Marcos, também tinha uma casa grande, tinha empregada, tinha uma sala grande, então era uma mulher de recursos, mas Marcos está dizendo, está vendo? Eu estava lá. De modo que os evangelhos são estas obras que têm esta intenção, para usar uma palavra mais técnica, uma intenção apologética, que não é nada mais do que dizer, a intenção é de uma defesa da fé. Apologética significa defesa da fé. Então, aí você vai entender que não é nenhuma palavra, nada de coisa esquisita, mas está falando de alguma coisa que você sabe que é valioso. Agora, vejam que Marcos destaca o reino de Deus está próximo. Vamos ver o versículo 15. Marcos, capítulo 1, versículo 15. Dani, você passa o microfone para o seu lado aí, ó. Dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus começa essa etapa da sua pregação dizendo, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Eu quero lembrar para vocês, ajudar para vocês a entenderem uma coisa. O Evangelho de Marcos não é uma biografia de Jesus. Você fala, uai. Bom, eu sou goiano e mineiro tem uai, né? Uai, mas que história é essa, pastor? Sim, eles não têm uma intenção de ser uma biografia organizada. Uma biografia que vai falar primeiro de quem foram os pais de uma pessoa, o ambiente onde ela cresceu, as influências culturais, as escolas por onde ela passou. Não, as narrativas dos evangelhos têm buracos imensos. O que você sabe de Jesus lá no Egito? Nada. O que você sabe de Jesus dos 12 aos 30 anos? Nada. Ele era carpinteiro e pronto. Olhem aqui, este versículo que acabou de ser lido, aí antes diz que havia um fato histórico que havia acontecido antes. Qual é? Quando aconteceu certa coisa, o que foi? Sim, ele foi para Galileia, mas por quê? Qual que é o fato antecedente? João foi preso. Marcos começa falando do ministério de Jesus quando João foi preso. Mas se você olhar outros evangelhos, você verá que há um período do ministério de Jesus que acontece quando João ainda está livre. Este período não é comentado por Marcos. Então, novamente repito, Marcos, como nenhum dos evangelhos, pretende ser uma biografia organizada, tintim por tintim, da pessoa de Jesus. Nem por isso deixa de ser fiel. Só que a pretensão dos autores não é dar uma narrativa dia após dia, uma crônica diária, mas alguns pontos de importância. Marcos está trazendo a mensagem de Jesus que diz: o reino de Deus está próximo.
Só que o que os judeus esperavam naquela época a respeito do reino de Deus? Eu pus aí, era a chegada de um futuro brilhante, de um futuro maravilhoso. John Stott, na obra que nós temos nós os professores temos usado como roteiro, diz que eles esperavam o esmagamento dos inimigos de Deus e a confirmação de Israel como povo de Deus. Até os discípulos estavam presos dessa postura e ainda estavam equivocados, porque veja que lá na frente, depois da ressurreição de Jesus, naqueles tempos que eles estão com Jesus, eles ainda perguntam: será, Senhor, que vai ser esse o tempo quando o Senhor vai restaurar a Israel? Ou seja, a expectativa de uma libertação, e de uma libertação política, era muito grande. Mas Jesus prega um reino que chega de maneira sutil, discreta, quase imperceptível. Vejamos duas parábolas que estão registradas no Evangelho de Marcos e que nos falam desta chegada do reino. Marcos 4, de 26 a 32. O microfone foi passeando aí para trás. Está lá. Por favor, então. A parábola da semente. Disse ainda: o evangelho de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga e, por fim, o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. A parábola do grão de mostarda. Disse mais: a que se assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o apresentaremos? É como um grão de mostarda, que, quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra, mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e deita grandes ramos a ponto de as aves do céu poderem aninhar-se à sua sombra. Pensem o seguinte: os judeus esperavam um reino dos céus, um reino de Deus, que esmagasse o poder romano. Eles estavam oprimidos pelo poder romano. Agora, essas parábolas nos fazem pensar em um poder assim violento, esmagador? Não. Falam de uma sementinha que vai crescendo, crescendo, crescendo. Recentemente, houve um fotógrafo ou fotógrafa que saiu andando por São Paulo procurando as plantas nascidas nos lugares mais improváveis. Então, naquelas fendas dos viadutos, naqueles cantinhos esquisitos lá do meio das calçadas, e até publicou um livro sobre isso. As plantas que surgem nos lugares mais inesperados, e às vezes ficam tão fortes que acabam rebentando a calçada, porque pouco a pouco a força daquela planta se torna alguma coisa de peso, mas cresceu, surgiu pequenininha. Então Jesus está trazendo este anúncio do reino de Deus. E os autores dos evangelhos vão destacar isto, e especialmente na próxima vez que eu vier aqui eu estarei falando de Mateus, e Mateus fala do reino de Deus ou do reino dos céus de uma forma ainda mais ampla. Mas nós precisamos nos lembrar de que o reino de Deus não é, portanto, o domínio político, geográfico. Onde está o reino? O reino de Deus está presente quando a vontade divina é cumprida. Permitam-me traçar uma comparação, uma expressão bem popular, que às vezes a gente usa até de forma meio depreciativa. Você diz assim: fulano é o rei do pedaço. O que você quer dizer com isso? Que o fulano domina, manda. Naquele lugar, pelo menos, ele manda. Ou acha que manda, às vezes, né? Às vezes a gente usa ironicamente porque
aquelas expressões populares que subiu numa caixinha de fósforo e agora está querendo mandar para todo lado. Paciência. Mas eu quero destacar essa ideia. Essa ideia é importante. Tirando o lado da ironia e tudo, quando você diz fulano é o rei do pedaço. Ele manda. Ele dá as ordens. Ele dá as cartas. O reino de Deus está presente quando Deus é o rei do pedaço. Agora, tem muitas vezes que a gente quer ser o dono do pedaço. Não concorda? Tem muitas vezes que não, senhor, é a minha vontade. Não, senhor. Sua vontade. Senhor, tua vontade está muito ruim, muito pesada. Eu quero outra coisa. Essa luta entre o bem e o mal, entre o desejo de fazer a vontade de Deus e a pressão das coisas que são do pecado, a Escritura chama isso da carne, mas aí carne não são as coisas físicas, são as coisas que se contrapõem a Deus. Essa tensão está presente no nosso coração e estará presente até o fim da nossa vida. Nós somente seremos aperfeiçoados e inteiramente santos quando estivermos na presença de Deus. Por enquanto nós gememos e sofremos, e é desta contradição que Paulo fala quando ele diz lá em Romanos que eu quero o bem, mas o bem que eu quero eu não faço e faço o mal. Então, o reino de Deus é chegado, o reino de Deus está entre vós, o reino de Deus está próximo, Jesus está dizendo, mas o reino de Deus ainda não está completo. A mensagem de Jesus é que este domínio de Deus está chegando e está se expandindo. E os evangelistas vão demonstrando isso de diferentes maneiras. Na vida de cada um de nós, o domínio de Deus é gradativo. Não somos pessoas que realizam a vontade de Deus em todas as particularidades de nossa existência. Então, nós vimos aqui um pouco das intenções gerais dos evangelhos, vimos que Marcos é um daqueles que destaca também a ênfase no reino dos céus, ou no reino de Deus. E agora eu quero destacar um segundo ponto. Jesus é o Filho de Deus. Voltemos ao que vimos lá no primeiro versículo, princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Marcos enfatiza, logo neste começo, ele dá a nota, ele dá a toada da música. Como o Dr. Leôncio e outros que mexem com música, sabem, antes da orquestra se organizar, é preciso afinar os instrumentos. É preciso que um determinado instrumento solte um lá e todos os outros, especialmente aqueles que têm as suas cravelhas, ajustem para acertar a afinação. Aqui, Marcos está dizendo, este é o meu lá. Esta é a nota, a nota que eu quero apresentar. E ele faz isto não por uma menção específica, falando assim, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é o Filho de Deus. A expressão aparece em diversos lugares, mas ele faz isto mostrando a reação das pessoas à presença de Jesus. Então nós vamos olhar rapidamente este conjunto de versículos. Marcos 1, 22. O microfone acho que está passeando por aí. Vamos ver. Wilson, por favor. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Qual é a reação do povo ao ouvir Jesus? Maravilhavam-se. Por que é maravilhar-se? Ficar encantado. Né? Algum outro sinônimo também para maravilhar-se? Admirados. Ficarem admirados. Ficam encantados, ficam admirados. Que coisa! Vamos adiante. 1:27. Todos se admiraram, a ponto de perguntarem entre si, quem vem a ser isto? Uma nova doutrina? Com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem? O que é isso?
um espanto. Imagina, tente se colocar na pele das pessoas daquela época, das pessoas que estavam ali. Que coisa diferente. Chega este homem todo destroçado por um espírito imundo, e esse Jesus olha para ele, fala algumas palavras, e ele agora está inteiro. Há um espanto, há uma reação de surpresa. 4:41. E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Este texto está colocado em que situação? Acalmando a tempestade. Cícero, está aquela chuvarada tremenda e uma voz se fala, um gesto e tudo passa. Você vai ficar boquiaberto, né? De orelha grande. O que é isso? Ficam espantados, atônitos. Quem é este? 6:51. E subiu para o barco para estar com eles, e o vento cessou. Ficaram entre si atônitos. Vejam estes 4 versículos, alguns exemplos do Evangelho, mostram a reação das pessoas à presença de Jesus, e elas vão percebendo que aquele homem que está na presença delas é alguma coisa mais além do que um simples homem. Há alguma coisa de diferente neste homem. Há alguma coisa de especial. Está ele, Marcos, está Pedro, que fala por meio de Marcos, destacando que este homem era um ser especial. Alguns séculos depois desse tempo da igreja primitiva, surgiu uma heresia, com um nome assim bonito, docetismo. Não tinha nada a ver com doce, nada a ver com uma goiabada com queijo, nada com isso. Docetismo. O docetismo dizia que Jesus parecia homem. Dokel, que é a palavra que dá origem para isso, que é uma palavra grega, significa parecer, ter a aparência dele. Parecia, mas não era. O docetismo foi uma heresia. Porque dizia que Jesus era quase que como um ser fantasmagórico. Sinais deste pensamento já estão presentes, na verdade, lá na carta de João. João começa dizendo o que era desde o princípio, o que as nossas mãos apalparam. Ele era de verdade, ele era de carne e osso. E Marcos, aqui também, ele procura destacar que Jesus era verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, como um dos credos virá a afirmar séculos mais tarde. São aspectos da pessoa de Jesus que mostram a sua humanidade. Vamos lá. Capítulo 6, versículo 3. Alguém nos auxilia aí com a leitura? Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. O povo se espantou. Aquele que era admirado por tantos outros, agora aqui é menosprezado, e a ele se atribui simplesmente uma profissão. Qual é a profissão? Carpinteiro. Conhece o carpinteiro? Só isso. Uma pessoa da atividade normal. Companheiro do Manuel aí, ó. Com o domínio das coisas. Vocês querem dizer uma coisa? Deixa eu fazer um parêntese aqui. Nós, às vezes, encontramos certas gravuras, certas pinturas de Jesus, que pintam Jesus, que tem um Jesus assim, débil, quase um
um aidético terminal. Olha, eu acho que isso é uma das maneiras mais grotescas de representar a Jesus. Para mim, eu imagino Jesus como um homem alto, forte, com braços musculosos. Ele era carpinteiro. Manuel que o diga. Tem que pegar madeira, carregar madeira. E naquele tempo ainda não tinha plana, não tinha serra, não tinha furadeira. A coisa era bem mais difícil. Puxar lá a madeira da floresta, serrar, preparar, fazer tudo aquilo. Vocês acham que Jesus era um boa-vida, um bom vivant, que quando os seus discípulos estavam no barco, lá lutando, firmando as redes e tentando pescar, ele ficava lá só assistindo, na plateia? Eu imagino que ele pegava junto à rede, fazia força, mexia, ficava suado, ficava cansado. Porque ele foi ser humano entre os homens. Sabe o que é a condição humana. Capaz de sentir emoções. Vejam, 8:12, depois 7:34. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade eu vos digo que essa geração não lhe se dará sinal algum. Jesus dá um suspiro, né? Você nunca teve assim um suspiro de... uma emoção forte, espécie de decepção até. 7:34. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Também aí, esses dois versículos destacam que Jesus era capaz de emoções humanas, de emoções características da natureza humana, da pessoa humana. 11:12 vai nos falar de um Jesus que é bem semelhante a nós. Não era um ser fantasmagórico, era um ser real. Ouçamos 11:12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. Epa! Você aí que nos leu, você tem fome? Daqui a pouco, hein? Logo depois que eu deixei de ser pastor aqui, eu fui ser pastor no Novo Campos Elíseos, e aí os meus filhos estavam se tornando adolescentes. Era terrível quando eu ficava na igreja um pouquinho mais no domingo cedo, porque aí esses adolescentes, papai, eu estou com fome. Mamãe, eu estou com fome, vamos embora para casa. Às vezes a Vera falava, Donaldo, não vai ter tempo de fazer comida, pare em algum lugar, compra alguma coisa, fome. Estou vendo isso de muita mãe e pai de adolescente, ou que já foi pai de adolescente, sabe como que é isso, né? Ou vocês que já foram adolescentes não faz muito tempo. Né? Verdade, né? Verdade, né? Eu dizia para minha mãe que eu achava que eu tinha meu estômago descia até pela perna assim, mãe, é muito grande. Menino, você está querendo comer demais? Mãe, estou com fome, mãe. Você acabou de almoçar, faz meia hora que você acabou de almoçar. Mãe, eu estou com fome. Fome. Jesus sente fome. De modo que Marcos está querendo nos apresentar um Jesus real. Um Jesus que, ao mesmo tempo, sendo filho de Deus, sendo um ser especial, excepcional, também é um ser humano. Nele reside corporalmente a plenitude da divindade, vai interpretar, vai expor Paulo lá adiante escrevendo aos Colossenses. Mas ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Mas agora fica uma pergunta. E esta pergunta, Pedro e Marcos, Lucas, João, Mateus, todos vão ter que responder. Se ele era tão bom assim, por que ele morreu?
Ele era um cara tão legal. Por que ele foi sentenciado à morte? Esta pergunta é uma pergunta crucial. Esta é uma pergunta que é o cerne da nossa fé. A grande festa cristã não é o Natal. A grande festa cristã é a Páscoa, a paixão e a ressurreição. Tanto é que o Natal veio a ser comemorado só muito tempo mais tarde. Mas já no início, os cristãos, há registro que os cristãos celebravam a Páscoa. Celebravam a ressurreição do seu Salvador. Porque a morte de Jesus é o cerne da nossa fé. Marcos revela 3 respostas a esta pergunta. Por que Jesus morreu? Essas respostas, na verdade, estão entretecidas em sua narrativa. Vamos, então, a primeiro elemento. Marcos 3, 6. Nosso microfone está passeando aí, ótimo, por favor. E os fariseus, saindo dali, entraram logo em conselho com os herodianos contra ele para o matarem. Opa, os herodianos estão querendo fazer, e os fariseus estão fazendo uma dobradinha aqui para fazer o que com Jesus? Matar. Não, a pregação dele está meio perigosa, vamos matar. Paulo, só confirmando, eu tenho até que horas? 11h15, obrigado. O segundo versículo que temos marcado aí é Marcos 15, verso 10. Pois ele sabia que por inveja os principais sacerdotes lhe haviam entregado. Ajude-nos, quem é este ele que está falando aí? Pilatos. Pilatos. Pilatos sabia que Jesus fora entregue e por quê? O que está dizendo o texto? Inveja. Inveja. Há uma tensão entre Jesus e a liderança judaica. Então, a primeira explicação que Marcos nos dá é que a morte de Jesus foi causada pela oposição dos judeus. Há uma série de controvérsias e o Evangelho de Marcos mostra essas controvérsias. Controvérsias sobre o dia de sábado, sobre a autoridade para curar enfermos, para expulsar demônios, uma série de controvérsias e debates. Na verdade, você vai olhar aqui e pensar assim, puxa, mas esses fariseus eram gente ruim, né? Eles queriam ser os mais santos possíveis. Eles queriam servir a Deus da melhor maneira possível. Quando nós, digamos assim, atacamos as nossas baterias e disparamos a nossa metralhadora em cima dos fariseus, vamos nos lembrar o seguinte: eles eram homens que queriam servir a Deus. Eles não eram fazedores de confusão, não eram homens imorais. Só que nós temos aqui o conflito entre 2 estilos de religiosidade. Nós temos uma religiosidade muito presa a regras rígidas. Você cumpre estas regras e você agrada a Deus. Então, eu escapei da regra, eu desagradei a Deus. Querem só ver um exemplo? Lembra-te do dia de sábado para o santificar, não farás nele qualquer obra. Mas o que é trabalho? Não pode então fazer trabalho. Qualquer obra quer dizer trabalho. Você não pode trabalhar no sábado. Mas vamos definir o que é trabalho. Por isso, um dos exemplos que é até irônico, se eu sou um alfaiate e eu esqueço a agulha enfiada na minha roupa e ando com ela no dia de sábado, eu estou fazendo um trabalho, eu estou carregando uma carga. Conclusão, qual é a minha situação diante de Deus? X, né? É o X que a gente põe quando o professor põe, não sei se agora é proibido por umas coisas como essa, na prova, quando errou, eu ainda ponho lá no seminário. Está lendo? Aluno do primeiro ano, vai me pegar no ano que vem lá, ó.
Espero que não tenha nada errado na sua prova. A primeira matéria que eu dou para eles é música. A Bia já olhou ali, tadinho deles. Mas, vejam, há uma rigidez na questão de servir a Deus, de atender a Deus. E a proposta de Jesus é uma proposta fundada no amor a Deus e no amor ao próximo. E o estilo de religiosidades, portanto, é de tal maneira conflitante que há esta oposição dos judeus. Eles se opõem a Jesus. Mas, há uma outra coisa. Há uma ação deliberada de Jesus. Olhem só, Marcos 10, 45. Marcos 10, 45 é um resumo que Jesus Cristo faz da finalidade da sua vida, ou de uma ação, está explicando uma ação deliberada que ele está tomando. Vejamos o que o nosso Senhor falou. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Veja, meu irmão, que Jesus está dizendo aí que a finalidade da vida dele é servir e morrer. Dar a sua vida, e ainda ele usa uma expressão muito clara, em resgate de muitos. A sua morte tem um caráter diferente. Então, há uma ação deliberada de Jesus. Jesus vai para Jerusalém, e se você consultar os versículos anteriores a este texto, você verá que Jesus está se dirigindo para Jerusalém, mas há uma coisa muito digna de nota. Jesus vai à frente. Cadê os discípulos? Atrás. E o texto diz, tomados de apreensão. Lá em João, se diz que Jesus fala que estava voltando para Jerusalém, também neste contexto, e um dos discípulos diz, muito resignado, vamos nós também para morrermos com ele. Ou seja, os discípulos também estavam sentindo que havia uma oposição dos judeus que estava crescendo, estava prestes a explodir, mas Jesus tomou uma ação deliberada. Eu vou para Jerusalém, eu vou para morrer. Mas aqui o quadro fica mais completo quando você percebe que Jesus escolhe morrer porque sabe que a sua morte era parte do plano divino. Eu quero destacar os 3 versículos que estão aí na mesma linha, 8, 31, 9, 31, 10, 33, na verdade ecoam a mesma coisa. Eu quero que alguém leia só o primeiro deles, o 8, 31. Jesus está falando aos seus discípulos. Os discípulos estão ali, como eu acabo de mencionar, eles estão indo para Jerusalém, mas eles estão assustados. Eles estão apreensivos. E pior ainda é a declaração de Jesus. Ouçamos, Marcos 8, 31. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito, e que fosse rejeitado pelos anciãos, e pelos príncipes dos sacerdotes, e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. Vejam como que a informação de Jesus é categórica. Ele começa a ensinar a eles. Isso acontece depois de ter Pedro reconhecido que Jesus era o Cristo, que Jesus era o Messias. De modo que aquela noção de que Jesus viria a ser um líder guerreiro de espada em punho, vai se desvanecendo da cabeça deles, não desvanece de uma só vez, mas ele fala, olha, o Filho do Homem vai passar por tudo isso. Mas Jesus ainda é mais categórico, quando na última ceia, ele fala do traidor. Marcos 14, versículo 21, é o próximo texto que nós lemos,
ele nos fala de alguma coisa acontecida ali, no ambiente da última ceia. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem. Melhor lhe seria não haver nascido. O Filho do Homem vai, como que é a sequência aí? O Filho do Homem vai... Como está escrito a seu respeito. Como está escrito a seu respeito. Ou seja, lembra daquilo que nós falamos lá no início da nossa aula, que a vinda de Jesus não é algo acidental, fortuito, mas que está ligado com toda uma série de promessas, como Isaías já dissera, e como muitos outros já haviam dito. O Evangelho de Mateus é recheado de citações bíblicas do Velho Testamento para demonstrar que aquela entrada, aquela invasão de Deus na história não acontece de forma acidental, como está escrito, para que se cumprisse a Escritura. E este Jesus, que deliberadamente vai para a cruz, ele vai porque ele sabe que isso faz parte do plano de Deus. A oração dele no Getsêmani é uma oração profundamente dolorosa, mas que nos mostra isto. Marcos 14, 36. E dizia: Abba, Pai, tudo é possível, passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Jesus morre, ele vai para a cruz, por um propósito muito maior. Como ele disse, o Filho do Homem vai para dar a sua vida em resgate de muitos. Pedro, que contava as histórias de Jesus, Marcos, que pôs isto por escrito, em conjunto com todos os outros evangelistas, estão dizendo que Jesus morreu para nos trazer a salvação. Nós te adoramos, Cristo, pois pela tua morte tu redimiste o mundo. Você às vezes escuta o coral cantar um texto que tem mais ou menos estas palavras, destacando que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E Paulo tem a firmeza de dizer: fiel é a palavra e digna de toda aceitação que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Essas palavras que você tem aqui são palavras para desencadear a fé, para fortalecer a fé. E é a palavra de Deus que é poderosa, não é a minha palavra. Ah, se fosse a minha palavra, não tinha convertido nenhum em toda a face da terra. Mas você já percebeu como, neste nosso Brasil, quantas igrejas surgiram tão somente porque pessoas compraram uma Bíblia? No século XIX, tinha uns colportores que saíam vendendo Bíblias pelo interiorzão do Brasil, pessoas liam e eram tocadas e convertidas. Porque a palavra de Deus é poderosa para mostrar a verdadeira forma de entender a existência humana, de entender a nossa vida. Agora eu faço uma pergunta, e a sua leitura do Evangelho de Marcos, como vai? O Evangelho de Marcos é pequeno, são 16 capítulos, mais ou menos, um pouco mais de 660 versículos. Então, se você ainda não fez essa leitura, se você ler 2 capítulos hoje, 2 capítulos cada dia, no domingo que vem você terá cumprido a leitura do Evangelho de Marcos e terá visto um pouco da riqueza desta sessão da Palavra de Deus. Porque, inclusive, no próximo domingo, o estudo agora volta-se para Mateus. Mas eu quero destacar o seguinte: você vai ler pensando, o que isso significa para mim? Qual é o conselho divino para a minha vida? Não leia só para informar-se. Se você ler só para informar-se, vai ser um alimento intelectual. Você alimentará sua mente de informações, certamente, mas espiritualmente isto será nulo. Você precisa ler fazendo-se estas perguntas.
Qual é o conselho divino para a minha vida? Leia sem pressa. Talvez você leia rapidamente para pegar uma noção de todo o livro, mas depois vá lendo, vá se perguntando o que isto significa para mim. Deste modo, creio eu, cumpre-se aquilo que está no Salmo 32, versículo 8. Depois do salmista ter falado do seu pecado, Salmo 32 é um daqueles salmos chamados de salmos penitenciais. Aqui aparece a voz de Deus, dizendo: eu te instruirei, instruir-te-ei e ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Ou, como nós vemos na Bíblia de Jerusalém, vou instruir-te, indicando o caminho a seguir, com os olhos sobre ti, eu serei teu conselho. Hoje, no início do culto, nós lemos o Salmo 113. E eu percebi um versículo interessante, no versículo 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra? A figura é de Deus com os olhos olhando para nós, e sob as minhas vistas, ou com os olhos sobre ti, é o sentido deste versículo do Salmo 32, Deus olha para nós, Ele olha para você, e o que Ele faz? Ele dá conselho, Ele orienta. Ele pode fazer isto por meio da sua palavra. Deus não é um Deus que está lá, longe lá no céu, sem importar comigo, né? Como a gente canta nas estrelas, vejo a sua mão. Ele não está lá escondido. Mas Ele está presente, olhando para cada um de nós. E Ele faz isto na medida também em que nós nos aproximamos da sua palavra. E deixamos a palavra de Deus nos falar. Muitas vezes a tempestade da vida é muito grande e a voz de Deus é como um murmúrio. Talvez você conheça ou se lembre daquele hino que diz: quando a tempestade rugir com o seu feroz bramir, eis que ouvimos doce voz. Diz o hino. Esse é o desafio que eu quero deixar com vocês. Eu não venho aqui só para falar bonito sobre o Evangelho de Marcos e mostrar as grandezas deste Evangelho. Eu venho à semelhança do que fizeram estes nossos gloriosos irmãos do passado. Eu venho lhes falar que essa palavra foi escrita para que todos nós creiamos que Jesus é o Cristo e, crendo, nós possamos ter vida no nome dele. Que ele nos ajude, que ele nos abençoe. Amém. O microfone está com o reverendo Bezaliel? Por favor, Bezaliel, ore a Deus, então, terminando a nossa aula. Pai bendito, agradecemos estes momentos de aula, de reflexão, a instrumentalidade do teu servo nos guiando através do Evangelho de Marcos, apresentando a pessoa de Jesus e o seu reino. Ó Senhor, que saímos aqui mais fortalecidos na nossa fé, e quando orarmos, venha a nós o teu reino, possamos ter consciência do que significa o reino de Deus. Abençoa-nos em tudo, pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe e lhes dê um bom domingo com a bênção de Deus. Priscila, muito obrigado pela sua ajuda.